Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala, turma, bom dia. Hoje é quarta, 15/5 e este é o seu Diário Econômico. Atualizando o primeiro monotema doméstico dos mercados, a ata da última decisão do Copom fez o que se imaginava que ela tentaria: apontar as concordâncias entre os que votaram por um corte de 25 e 50 da Selic e tentar reduzir os ruídos gerados por esse voto dividido. Diz o documento que a ala que votou por um corte maior preferia manter a sinalização dada na reunião anterior pelas dúvidas que se tinha se o cenário realmente tinha mudado o suficiente. E para eles, levantar essa dúvida numa reunião não deveria ser confundida com uma leniência com a inflação. Essa ala dos 50 pontos base acredita que no final das contas, as projeções de inflação seriam mais afetadas pela taxa de juros final e não pelo ritmo em que se chega lá. O que pressupõe que todos, então, talvez tenham o mesmo cenário básico para a Selic final. O resumo da ópera é que alguns queriam chegar lá mais cedo, outros mais devagar. Mas enfim, como todos partiram do compromisso com a meta e do juro necessário para isso, para a inflação e para a meta, e considerando que as expectativas de inflação voltaram a piorar, então obviamente aumentou a probabilidade do ciclo de cortes terminar já na próxima decisão. E esse foi o entendimento da nossa rotina de inteligência artificial, que tenta ler o tom do documento, e também foi o entendimento do mercado, que colocou 2/3 de chance da Selic de fato fechar nos 10,5 atuais. Foi interessante também acompanhar a entrevista do diretor Paulo Piketty à Bloomberg na terça-feira mesmo. Ele deu um puxão de orelha, educada, obviamente, na fala do Roberto Campos Neto lá no FMI de semanas atrás. Abre aspas. A comunicação do presidente aconteceu num evento e honestamente não sei se ele tinha o objetivo e a intenção de transformar isso numa orientação, mas acabou sendo o caso. E completou que o Copom deveria priorizar mecanismos oficiais de comunicação, que eu concordo totalmente, acrescentando que as observações do Campos Neto não foram completamente discutidas no comitê. Então também me parece que esse processo todo da Selic deixou algumas cicatrizes, E no final também me parece que os votos desses dissidentes perderam graus de liberdade para a próxima decisão. Por exemplo, se a maioria preferir votar pela estabilidade da taxa, de fato, uma nova divisão alimentaria de novo essa desconfiança dos analistas. No fim do dia, o Roberto Campos Neto então tem o comitê na mão. E meu viés hoje é de que a Selic vai fechar em 10,5, de fato, com voto unânime. Bom, mas para quem acha que estava faltando emoção aqui no Brasil, ontem o presidente da Petro, Jean Paul Prats, foi demitido pelo presidente Lula. Diz a colunista Maria Cristina Fernandes, do Valor, que fonte da estatal afirmou que a preferência agora é por alguém com uma visão mais nacionalista e isso teria guiado a decisão. Para o seu lugar, falam em Magda Chambriard, se é assim que fala o nome dela, que é ex-diretora-geral da ANP no governo Dilma. Uma especulação que o mercado pode fazer é se haveria, então, a partir de agora, um viés pró-cortes de preços dos combustíveis. Só que lembrando que hoje o gap da gasolina é de 9% para cima, mas já foi de 15%, ou seja, o preço aqui no Brasil menor do que lá fora. Então não teria esse espaço, mas enfim. Falando agora do monotema dos mercados lá de fora, a inflação ao consumidor americano sai agora às 9h30 da manhã. O índice de preços ao produtor, que saiu ontem, subiu mais do que o projetado, referente a abril, mas os detalhes deram algum conforto para os investidores, na verdade. Primeiro porque algumas categorias-chave que alimentam a medida de inflação preferida pelo Banco Central foram mais moderadas. E segundo, porque teve uma revisão dos números de março, que agora foram revistos para uma deflação. O PPI geralmente sai depois do CPI, mas não foi o caso dessa vez. E aí, com mais informações nas mãos, os mercados reduziram o receio de uma surpresa altista para o dado que sai agora. Se vier, então, em linha com o que o mercado está esperando, a inflação anual americana daria mais uma desacelerada, mas ficaria ainda acima de 3%. Para terminar, outro dado bem relevante são as vendas no varejo americano também, que saem no mesmo horário do CPI, então vai ser um dia bem carregado. Os dados mostram que aquela poupança em excesso do americano que ele acumulou no pós-pandemia zerou depois de 4 anos, zerou agora. Mas isso não deve se traduzir em números mais fracos de consumo necessariamente. Porque, por exemplo, o efeito riqueza que o americano tem das bolsas e dos preços de casas que estão nas máximas mantém o consumo do americano aquecido, ele sente esse efeito riqueza. Só para você ter uma ideia, o patrimônio líquido das famílias americanas está uns 15 a 20 trilhões de dólares acima da tendência do patrimônio pré-pandemia.
E elas também hoje têm 4 vezes mais dinheiro e ativos quase líquidos do que eles tinham antes da pandemia. Então é um ambiente bem saudável ainda para consumo. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.